Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. Amém? Quero começar hoje fazendo uma pergunta para os irmãos e amigos, talvez que estejam aqui hoje com a gente, ou talvez aqueles que vão nos assistir via internet. Certamente que todos nós aqui conhecemos o chamado Homem da Meia-Noite. Conhecemos ou não conhecemos? Sim ou não? Levanta a mão aí quem conhece o Homem da Meia-Noite. Nasci e cresci. Pois é, tem gente que nasceu em Olinda, nasceu e cresceu vivendo o Homem da Meia-Noite. Um famoso boneco, né? Tradicional boneco gigante, que é um bloco do Carnaval de Olinda, né? O famoso Carnaval de Olinda também. Esse bloco ele é encarregado de abrir o Carnaval de Olinda, né? É exatamente isso que ele faz. No chamado Sábado de Zé Pereira. O que é que tá fazendo aqui, Rei? Aparecendo aqui, esqueça aqui. Dê licença. Tudo bem aí, Rei? Se liga, homem. Enfim, voltando para cá, para a nossa gravação, para a nossa reflexão de hoje. Creio que todos conhecem o Homem da Meia-Noite, beleza? Beleza. Mas aqui, quantos conhecem, eu quero perguntar, o Amigo da Meia-Noite? Quem conhece o Amigo da Meia-Noite? Talvez a pergunta fique mais fácil se a gente perguntar assim, quem conhece os amigos do meio-dia, né? Lembram dos amigos do meio-dia? Pelo menos na minha infância era assim, na minha casa tinha algumas pessoas que quando dava 10h30, 11 horas da noite, ou melhor, da manhã, chegava lá em casa com uma conversa mole, etc., para ficar e ser convidado para o almoço. Esses eram os homens do meio-dia. Mas nós não queremos falar sobre os homens do meio-dia, não. Nós queremos falar sobre o homem ou o amigo da meia-noite. Ok? O amigo da meia-noite, com certeza, é o símbolo da maior importunação possível. Ele representa aquele indivíduo que não tem nenhum bom senso, nenhuma sensibilidade. Você já viu alguém aqui visitar alguém à meia-noite, minha gente? Isso é hora de alguém visitar alguém? Não, não é. Não é? É complicado, é difícil a gente imaginar que a gente vai receber uma visita na casa da gente exatamente à meia-noite. No entanto, Jesus Cristo fez desse amigo da meia-noite um personagem central de uma parábola dele. Essa parábola nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 5 a 8 somente. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 8, que eu vou ler com os irmãos nesse instante. Esse texto nos diz o seguinte: ele prosseguiu, ele quem? Jesus, dizendo: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo... Olha só, suponha que você vai à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele, esse vizinho, incomodado pelo outro vizinho à meia-noite, ou seja, já tem uma cascata aí, né? É um cara que chega na minha casa de meia-noite, eu já vou para a casa do vizinho de meia-noite, então já tem uma série de importunações aí, uma puxando a outra. E o vizinho diz assim, e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o vizinho respondesse lá de dentro: não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, isso é Jesus Cristo falando, se você continuar a bater a porta e ele se levantará, lhe dará o que você precisa por causa da sua insistência ou da sua importunação. Por causa da sua insistência ou por conta da sua importunação. Entenderam? Para se livrar, né? Entenderam agora quem é o amigo da meia-noite? É esse personagem da parábola de Jesus. Eu vou pedir que a gente curve a cabeça e ore nesse momento para a gente refletir sobre algumas lições que o amigo que nos visita à meia-noite vai nos trazer
nessa manhã. Ore comigo, Pai bendito, Deus eterno, nós estamos buscando a tua presença. Nesse instante, queremos te agradecer o teu carinho, o teu amor, a tua graça, o teu divino Espírito Santo, Pai, que sempre está conosco. Muito obrigado pela existência desse lar, por cada pessoa que está aqui interna, passando sua vida aqui nesse momento. Nós pedimos que tu possa, com a tua graça, com o teu amor, estar junto de cada um, Pai. Nós te rogamos também por esse culto, e eu te peço e agradeço muitíssimo, mais uma vez, pela honra de ministrar a tua palavra no nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual é, então, a primeira lição que esse misterioso amigo da meia-noite vai nos trazer nessa manhã? Primeira lição é essa: não existe uma correlação entre hora do dia e necessidade a ser atendida. Vou repetir, para que os irmãos entendam direitinho. Qual é a primeira lição que a gente aprende com essa história desse amigo importuno que vem nos visitar à meia-noite? É que não existe correlação entre hora do dia e necessidade a ser atendida. O texto diz assim: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. Uma análise fria desse texto aqui, desse versículo especificamente, vai nos mostrar 3 grandes inconveniências desse sujeito que vai chegar na casa do outro à meia-noite para pedir alguma coisa emprestada. Quais são as 3 inconveniências desse amigo da meia-noite? Primeiro é chegar de forma inesperada, concorda comigo? É evidente. O cara chega à meia-noite, né, de forma inesperada na minha casa, isso é uma tremenda inconveniência. Segunda inconveniência, o fato de que ele chegou exatamente à meia-noite. Ou seja, ele podia ser inconveniente, mas chegando de 3 horas da tarde. Podia ser inconveniente chegando de 10 horas da manhã. Seria inesperado e inconveniente, mas além de inesperado ser à meia-noite, a gente aí é complicado, é difícil. E terceira inconveniência desse texto que nós acabamos de ler aqui é o fato de que esse indivíduo, ele chega sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma carta. Ou seja, se ele tivesse mandado uma carta um mês atrás, né, a gente podia pensar assim: ele deve estar chegando tal dia, tal hora, assim, e a gente vai mais ou menos se preparar para essa chegada, mas não teve aviso. Então, é inconveniente porque é inesperado, é inconveniente porque é meia-noite, é inconveniente porque não tem nenhum aviso prévio para a pessoa se preparar. No geral, as esposas adoram esse tipo de visita, não adoram? Adora ou não adora? Quando o marido sai sozinho para jogar um futebol, qualquer coisa assim, no sábado de manhã, aí quando dá 11h30, meio-dia, ele chega em casa com mais 3 amigos. Ô filha, cheguei! E trouxe uns amigos para almoçar aqui comigo, com a gente. As esposas amam quando isso é... As esposas fazem de tudo para não faltar nada para esse visitante, não é assim? As esposas não reclamam que está faltando isso, está faltando aquilo, que está faltando aquilo outro, e o danado trouxe 3 caras para comer aqui agora, nessa circunstância. Não é assim? As esposas amam. Brincadeiras à parte, nenhuma esposa ama esse tipo de situação de forma alguma. Agora, a gente poderia até dizer que mesmo o mais insensível dos homens, né, engoliria de bom grado uma situação como essa. Na verdade, ou seja, o sujeito chegar na minha casa à meia-noite, nem homem, nem mulher, nem ninguém se agradaria disso com certeza absoluta. Contudo, preste bem atenção, por incrível que pareça, a única preocupação desse amigo que recebe esse sujeito de meia-noite, no texto bíblico e na parábola, é em poder oferecer alguma coisa para que ele pudesse comer. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Por mais inconveniente que a situação era, de qualquer forma, de qualquer jeito, esse marido, esse homem, esse dono dessa casa, apesar de receber essa visita totalmente inoportuna, ele não reclama de nada, absolutamente nada. Não tem uma murmuração, Gibson, da boca dele, que saia da boca dele. Ao contrário, ele sai de casa à meia-noite e vai dizendo assim: como é que eu vou resolver isso? Se eu não tenho nada lá em casa para oferecer, como é que eu vou resolver isso? E aí bate na casa do vizinho.
Ou seja, transfere, de certa forma, o incômodo também para o vizinho naquele momento. É como se para aquele homem não existisse nenhuma relação entre hora do dia e necessidade a ser atendida, entendeu? Parece que para ele podia ser 6 horas da manhã, podia ser 10 horas da manhã, podia ser de meio-dia, podia ser de 6 da noite, podia ser de meia-noite, e para ele isso não faz diferença. O que faz diferença e o preocupa é: eu não tenho nada para dar a esse meu amigo. O que é que eu faço agora? Como é que eu resolvo essa situação? O foco dele parece ser apenas e tão somente a fome que o outro deve estar sentindo, que ele precisa suprir essa fome de alguma necessidade. Ele chegou de viagem, ele veio do caminho, ele está com fome, então eu preciso suprir essa necessidade de algum jeito, de alguma forma. Ouça bem o que eu vou lhe dizer: a necessidade do outro não tem hora para bater na nossa porta. Prestou bem atenção? A necessidade do outro não tem hora para bater na nossa porta. É por isso que eu disse que não existe correlação entre hora do dia e necessidade a ser atendida. Não há. O que é necessário, no entanto, é que antes essa necessidade ela toque a campainha do nosso coração e encontre a porta do nosso coração destrancada, aberta, disponível para atender de bom grado àquele que nos procura precisando de alguma coisa. Certamente que aquele homem que chegou de meia-noite não chegou ali à toa, ele tinha alguma coisa para resolver, ou para pedir, ou para compartilhar com aquele amigo a quem ele foi visitar. Essa é a primeira lição que a gente aprende. Pergunto eu, responde cada um de nós para si mesmo aqui. Estamos nós disponíveis a atender a necessidade do outro a qualquer hora do dia ou da noite? Temos nós essa disponibilidade? Trabalhamos nós em cima da possibilidade de que o outro tenha uma necessidade tamanha que eu tenha que me deslocar, sair de madrugada, de noite, de alguma forma, de alguma maneira, para ajudar alguém? Essa é a primeira lição que a gente aprende nessa história. Segunda lição, preste bem atenção: portas fechadas não devem ser obstáculos para atendermos a necessidade do outro. Portas fechadas não devem ser obstáculos para atendermos a necessidade do outro. Texto bíblico do versículo 7 diz assim, o vizinho já respondendo ao outro vizinho, né? Ele diz assim: não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, e eu não posso ajudá-lo. Cada pequena frase dessa, ela carrega um significado bem interessante e bem extraordinário. E como no versículo anterior, nós temos aqui também 3 situações que criam obstáculos a que aquele vizinho pudesse emprestar os pães ao outro vizinho para dar ao camarada que chegou na casa dele. Quais são as 3 situações que são 3 obstáculos aqui? Primeiro, ele diz assim: a porta já está trancada. Veja bem, quando a gente fala de a porta já está trancada, a gente precisa se transportar para aquela situação e para aquela época. Naquela época não existia fechaduras nem portas como nós temos hoje, entendeu? Então, existia uma fechadura não tão assim robusta, era uma coisa frágil. Por isso, na verdade, as pessoas naquela época, elas colocavam uma madeira, um suporte de um lado da porta, um suporte do outro lado da porta, e uma madeira no meio, que encaixava ali nos 2 suportes, para que, na verdade, a porta estivesse, daí veio o nome, trancada. Não é só fechada. Fechada era só na fechadura. Trancada é com a fechadura e com a trava no meio. Os mais jovens aqui, como eu, lembram disso, né? Porque na minha casa chegou a ter isso também. Me entreguei agora, né? Me entreguei agora na minha idade. Mas eu alcancei isso na minha casa, né? Além da trava, que era um reforço, né? Ainda se penduravam umas panelazinhas, né? Nos ferrolhos, né? Eu não vivi isso não, mas me contaram.
Minha avó me contou um dia que era assim, tinha umas panelinhas penduradas lá, porque caso alguém balançasse a porta, caía a panela e a gente era acordado no meio da noite. Aí a gente estava... Aquele vizinho, então, responde para outro vizinho assim, a minha porta já está trancada, ou seja, já está com a trave. Além disso, ele diz, e eu e minha família estamos deitados. Veja bem, aqui esse é um indício de uma informação muito interessante. Qual é a informação interessante? É o fato de que era uma casa de alguém pobre. Por quê? Porque na casa da família pobre, todos dormiam no mesmo colchão, numa mesma cama. Por isso ele diz assim, e eu e meus filhos, como tem algumas traduções, ou eu e minha família já estamos deitados. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, preste bem atenção, eu não vou poder atender a tua necessidade, por quê? Porque se eu for levantar da cama aqui agora, eu vou acordar todo mundo. Acordou um, acordou todos. Mexeu com um, mexeu com todo. Aquele negócio do lençol curto, né? Se você puxa o lençol mais para você, descobre o outro lá. E assim sucessivamente. Então, a segunda argumentação dele para não atender ao vizinho era exatamente essa. Vê bem, primeira, a porta já está trancada. Segundo, eu e minha família já estamos deitados. Se eu levantar aqui, vai mexer com todo mundo na cama. Então, eu não vou levantar. E o terceiro obstáculo que ele apresenta é quando ele diz assim, não me perturbe. Esse é o terceiro obstáculo levantado pelo vizinho. E aqui é o mais pesado de tudo, porque não se refere a uma condição que tornava um obstáculo aquela situação de levantar-se. Mas o que ele está dizendo é assim, no original inclusive, né? Não me moleste, não me importune, não seja um descarado. O verbo lá é esse, do grego, é pesado, né? É muito pesado, ou seja, o que ele está dizendo assim, a porta está trancada, eu estou deitado com os meus filhos aqui, então deixe de chatice, deixe de descaramento, não faz sentido isso para você. Percebe como a coisa é pesada, é forte aqui no que ele diz, mas é exatamente isso que ele diz. Ou seja, enfim, aquele vizinho que já estava sendo incomodado por tabela, ele tem argumentos que são argumentos fortes, sólidos, para rejeitar aquela possibilidade de sair do seu conforto, já deitado, prestes a dormir, para atender um empréstimo de 3 pães para o outro vizinho atender ao visitante que tinha chegado na casa dele. Contudo, por algum motivo superior, incompreensível, aquele homem não parou de bater na porta do outro. Mesmo sabendo que a porta estava trancada, mesmo sabendo que o outro estava deitado com a sua família, mesmo sabendo que era descaramento da parte dele, porque o outro disse, não me perturbe, mesmo assim, aquele homem não para de bater na porta. Até que recebe finalmente os 3 pães emprestados e vai levar para sua casa para dar àquele indivíduo que acabou de chegar lá na casa dele. Percebe como essa história é interessante? Que luta! E que vitória! Porque no final das contas, na verdade, ele conseguiu os 3 pães que estava precisando. E aí vem a terceira lição para a gente. Primeira lição foi qual? Não tem relação entre hora de dia e necessidade a ser atendida. A gente precisa se preocupar, nosso foco precisa estar na necessidade do outro a ser atendida. Segunda lição é que a gente precisa aprender que as portas trancadas, elas não são obstáculos para nós atendermos a necessidade do outro quando a gente quer que isso aconteça. E a terceira lição é: a persistência é a chave que abre a porta para a satisfação da necessidade do outro. A persistência é a chave que abre a porta para atendermos a necessidade do outro. Jesus Cristo conclui a parábola dizendo assim:
E lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Vê bem, é sabido que algumas coisas na vida abrem portas, não é assim? É ou não é? Normalmente as portas estão trancadas para a gente. E a gente precisa utilizar algumas chaves para abrir essas portas. Primeira delas, a chave do dinheiro. Abre ou não abre portas? Oh! Se você tem dinheiro, é evidentemente que esse seu dinheiro vai abrir muitas portas para você, não vai? Portas que você nunca nem pensou de ultrapassar, elas serão abertas por conta da sua condição financeira. Então, portas que aparentemente estão fechadas para nós, elas podem ser abertas pelo dinheiro que a gente tem. Não é assim? Muito bem. Mas também é sabido que a chave da argumentação, que é mencionada nesse texto, também é uma chave que pode abrir muitas portas para a gente, é ou não é? Quando eu tenho conhecimento, eu tenho argumento. Quando eu não tenho conhecimento, eu não tenho argumento. Se eu tiver argumento o suficientemente bom e habilidade de comunicação, eu vou abrir muitas portas para mim, não vou? Porque eu vou ser aquele sujeito que sabe conversar, que sabe falar, que sabe se comunicar, que sabe trocar o conhecimento que ele tem por acesso a diversos lugares que ele poderia nunca ter chegado ali. Conhecimento, portanto, e educação, portanto, pode gerar chave que abre portas para a gente na vida. E a terceira chave que eu quero mencionar aqui é a chave que Jesus Cristo chama de amizade. Jesus Cristo diz assim, se ele não fizer por amizade, vai fazer pela sua persistência. Mas antes ele menciona que ele poderia conseguir isso pela amizade. E a amizade não é uma chave que abre muitas portas, sim ou não? Sim, com certeza. Em nossas vidas a gente sabe disso. Muitas coisas que a gente consegue pela amizade, não é? E não necessariamente por aquilo que nós temos ou somos em geral. Mas quando nós somos amigos de alguém, aí a gente consegue muita coisa pela amizade. Mas entenda, nenhuma dessas três coisas aqui funcionou para abrir a porta do vizinho. Não é verdade? Nem a chave do dinheiro, nem a chave do conhecimento, dos argumentos, nem a chave da amizade. A única chave que abriu a porta, finalmente, foi a persistência, a insistência, o perseverar. Eu estou dizendo aqui que Jesus Cristo, nesse final da história, ele cita a persistência como se fosse uma chave geral. As outras chaves existem. As outras existem. São boas, são fortes. Dinheiro, argumento, conhecimento, amizade. Mas se você não tiver persistência, é possível que essas chaves não funcionem de jeito nenhum. Portanto, aqui a gente entende que a amizade, o dinheiro, o argumento são chaves importantes. Mas a chave mestra, a chave geral, é você ser persistente. Se você não for persistente, você nunca irá conseguir o que você quer. Porque as coisas nunca serão lhe dadas de mãos beijadas. As portas não se abrirão automaticamente. Não existe lugares que tem portas automáticas, né? Basta que a gente chegue, a presença da gente já abre a porta. E tem um tapete vermelho do outro lado esperando a gente chegar também, não é assim? Mas não, a vida não funciona assim. Como a gente diz no ditado popular, a banda não toca dessa maneira, dessa forma e desse jeito. Então entenda, existe uma frase de um autor desconhecido que diz assim, persista, às vezes a última chave no chaveiro é a que abre a porta. Persista, às vezes a última chave do chaveiro é a que abre a porta. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, a persistência é a chave mestra que vai abrir a porta que você precisa para alcançar, para atender a necessidade daqueles que precisam de você. Amém?
Você tem sido persistente no que você quer, meu irmão? Você tem sido persistente, sim ou não? A chave da persistência está enferrujada, a chave da persistência está guardada e você não sabe nem onde ela anda. A chave da persistência está no fundo da gaveta. Onde é que está a chave da sua persistência, minha irmã querida? Use. Use. Procure rapidamente e use. Porque ela precisa ser usada por cada um de nós. Concluindo, para a gente terminar aqui. Ao final dessa reflexão, me vem à mente duas perguntas, dois enigmas a serem decifrados, duas considerações que dão mais sentido a essa parábola, que vai além do ensino a respeito da oração e da persistência na oração. Quais são esses dois enigmas? Quais são essas duas perguntas? Primeira delas, por que aquele amigo do amigo inconveniente se tornou tão inconveniente quanto um amigo que chegou na casa dele de meia-noite com o seu vizinho, perturbando ele para conseguir 3 pães para alimentar aquele visitante misterioso da meia-noite? Por quê? Por que aquele homem se preocupou tanto em atender essa necessidade? A resposta para isso talvez esteja em Mateus, capítulo 25, versículos de 37 a 40, no contexto do juízo final. Jesus está respondendo uma pergunta, um questionamento a respeito do juízo final. E aí, no meio da conversa, Jesus Cristo vai dizer assim, olha, porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava na prisão e você também foi me visitar lá. Aí, quando as pessoas ouvem Jesus dizer isso, as pessoas respondem a Jesus da seguinte maneira. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos com faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente e na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando vocês fizeram isso ao menor desses meus irmãos, a mim o fizeram. Glória. Amém? Amém. Sabe o que isso quer dizer? É que aquele homem da parábola, que foi incomodar o vizinho para dar de comer ao visitante que tinha chegado na casa dele, ele não via aquele amigo da meia-noite como um importuno e inconveniente. Ele o via como se fosse o próprio Jesus Cristo que estava chegando na sua casa à meia-noite. Amém, meu querido irmão? Se Jesus chegasse na sua casa de meia-noite, de 1 hora da manhã, de 2 da manhã, de 3 da manhã, de 4 da manhã, de 5 da manhã, qualquer hora do dia, o que você faria? Você ia ficar preocupado com a hora? Você ia ficar preocupado em dar o seu melhor para ele naquele instante. Então, o homem da parábola que o próprio Jesus conta aqui é o próprio Jesus. Ele está dizendo assim, olha, presta atenção, porque você pode estar recebendo anjos na sua casa sem saber que são anjos. Não é assim que a Bíblia diz? E a gente pode receber pessoas que são maravilhosas e fantásticas e que vêm nos beneficiar com alguma coisa, mas elas vêm com uma aparência que é totalmente normal, não é? Nenhum exagero, nenhum outdoor vem na frente, nenhum aviso vem antes, mas ele vem. Então, meu querido irmão, o foco daquele homem está em dar o melhor, em conseguir o que queria de alguma forma para matar a fome do visitante, porque ele não via o visitante como um visitante, mas ele via o visitante como o próprio Deus que estava chegando na sua casa. Olhe para a pessoa do seu lado. Você está vendo Jesus? Olhe para a pessoa do seu lado.
Você está olhando para ela e você está vendo Jesus? Ou você está vendo o chato do seu irmão? Ou a chata da sua irmã? Você está olhando para quem está do seu lado e está dizendo assim, eu vou fazer o máximo para atender a necessidade dele, porque eu estou vendo nele Jesus. Só se for assim. Mas eu disse que nessa conclusão eu tinha 2 questionamentos, 2 perguntas, não foi? A primeira está respondida. Aquele homem não se importou, não se incomodou de jeito nenhum com o visitante da meia-noite, porque ele sabia que aquele homem era o próprio Deus, o próprio Jesus. E, em segundo lugar, quando eu leio um texto, eu procuro ler como se fosse um detetive, sabia, minha irmã? E uma questão me levantou na cabeça quando eu li esse texto. Bem, o homem chegou na minha casa, eu o botei para dentro, fui incomodar meu vizinho, querendo o quê? Que ele me desse o quê? Pão só não. A Bíblia é específica. Ela diz que ele queria 3 pães. E pela minha experiência em relação à Bíblia, nunca algum detalhe está ali de graça. Mas está ali porque tem um sentido. Então, quando ele diz, eu não quero 1, não quero 2, eu quero 3 pães emprestados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o visitante que estava na casa dele comia muito, porque o pão daquela época não é aquele pão francesinho de hoje não, viu, minha gente? Não pense, não é que é esse raquítico pão francês que a gente compra hoje em dia, não. Era um pão, né? Um pão. Então, aquele visitante que chegou à meia-noite estava tão esfomeado que ele ia comer 3 pães grandes sozinho. No máximo ele pediria 2, né? Que era um para o visitante e outro para ele, né? Para fazer companhia enquanto comiam ali. Não, mas não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que ele pediu 3 pães. E aí eu fico a imaginar, e aqui é uma interpretação minha, não existe nenhum respaldo para que isso possa ser comprovado, mas eu quero acreditar, eu creio que aquele visitante que chegou ali à meia-noite era um, mas ele representava 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? 3 em 1. 3 em 1. É isso que aquele homem representava e significava para ele. Este é um amigo que pode bater a qualquer hora na minha porta e na sua porta, na porta de qualquer um de nós aqui. E a gente precisa estar apto para atender a sua necessidade. Façamos o bem a qualquer hora do dia. Vamos persistir em atender com todo esforço possível as necessidades das pessoas. Porque nunca saberemos se quem está batendo na nossa porta é uma mera pessoa ou é o próprio Jesus. É o próprio Jesus ou é uma mera pessoa. Mas antes de qualquer pessoa, a gente vai estar atendendo sempre a Jesus que bate a porta da nossa casa, do nosso coração. Vocês aqui ajudam uns aos outros, aqui no lar? Vocês têm preocupação de estar olhando para a sua vizinha de quarto, de ala, e está dizendo assim, eu vou ajudar. Eu estou precisando de ajuda, mas eu quero ajudar também. Faça isso. A qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, faça com persistência, porque você vai estar fazendo para Jesus em primeiro lugar. Amém. Curve sua cabeça e ore comigo nesse instante. Pai amado, Deus bendito,